importante sabermos que nós podemos ser alvos do favor do nosso Deus. Esse é o estudo de número 1063 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, Ele tem promessas e Ele tem bênçãos para aqueles que confiam plenamente na sua bondade, graça, misericórdia, para aqueles que conseguem viver em sua dependência. Vamos ao nosso tema, sendo alvo do favor do Senhor. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 35, que diz: porquanto toda pessoa que me encontra, olha que Deus tremendo, acha a vida e ganha o favor do Senhor. Favor é benefício, é dom, é mimo. Favor é ajuda, é benevolência, é obséquio, é graça. Lembre-se, graça é o favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. O rei Davi, certa vez, orou pedindo ajuda de Deus. Ele tinha certeza que o Senhor o ajudaria, o receberia e daria vitória a ele. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu louvarei. Constantemente Davi estava vivendo momentos difíceis e ele não temia o dia mau. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que receberia do Senhor o favor, a graça, a bondade, e ele buscava no Senhor a força, o ânimo. Ele buscava ser fortalecido no Senhor para que ele pudesse continuar firme e vencer na força do Senhor. Que nós possamos ter essa certeza, assim como Davi tinha, que nós possamos agir assim como Davi agiu, pois quem busca o Senhor com coração sincero encontra o favor do Senhor. Davi, na oração, ele reconheceu quem Deus era a sua força, Deus era o seu escudo, Deus era a sua proteção. E isso era motivo para Davi não duvidar que receberia o favor do Senhor, e esse fato fortalecia a confiança, a fé e a comunhão de Davi com o Senhor. Salmo 13, verso 5 diz: contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. É necessário fortalecermos a nossa confiança no Senhor, pois assim, diante das adversidades, nós não nos desesperaremos e nós receberemos o favor do Senhor, porque o nosso Deus, ele se agrada de quem confia plenamente nele. O rei Ezequias, certa vez ele foi advertido pelo profeta Miqueias, e sabe qual foi a atitude dele? Foi buscar o favor do Senhor. Jeremias capítulo 26, verso 19 diz: porventura Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não amou reverentemente a Yahvé e não buscou a sua misericórdia? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Ora, estamos passando por situação semelhante, a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. A situação que levou o rei Ezequias a buscar o favor do Senhor foi que, após ele ter sido curado por Deus de uma doença mortal, ele se exaltou, ele não correspondeu ao favor que recebeu do Senhor, e ele foi advertido pelo profeta Miqueias. A advertência do profeta Miqueias
Miqueias levou-o ao arrependimento, assim como os moradores de Judá, e eles receberam o favor do Senhor. A desgraça que o Senhor falou que viria sobre Judá, ele não deixou vir. Que Deus tremendo, ó Deus a quem nós servimos. E o salmista, ele orou ao Senhor, ele suplicou o favor do Senhor. Salmo 119, verso 58 diz assim: de todo o coração suplico o teu favor, sê-me propício de acordo com a tua promessa. E tem outra versão que fala: de todo o meu coração eu imploro o teu favor, tem piedade de mim segundo a tua palavra. É interessante nós observarmos que o salmista, ele está suplicando o favor do Senhor, ele não está exigindo bênçãos. Ele sabia que Deus não tinha obrigação de abençoá-lo, mas Deus é misericordioso, bondoso, Deus é gracioso e obsequioso para conosco. Ele nos abençoa porque ele é bom. O profeta Samuel, ele crescia e ele recebia o favor do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 26 diz assim: entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Ele crescia em graça, ele crescia no favor do Senhor, ele era estimado tanto pelo Senhor como pelos homens. Precisamos aprender a estarmos sempre crescendo na graça, crescendo na sabedoria, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor e confiarmos plenamente na bondade do nosso Deus. Enoque, ele desfrutou o favor do Senhor. Gênesis capítulo 5, verso 24 nos mostra: Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Enoque, ele tinha comunhão com o nosso Deus, ele caminhava com ele agradava ao Senhor, ele andou sempre em comunhão com o nosso Deus. Enoque tinha fé, Enoque tinha confiança, Enoque tinha desejo de andar com o nosso Deus, e foi pelo próprio Deus que Enoque recebeu testemunho e ele não viu a morte. Ele foi arrebatado pelo Senhor. Que possamos, assim como Enoque, aprendermos a andar sempre em comunhão com o nosso Deus, a caminharmos com o nosso Deus, agradando-o e confiando plenamente nele. A Bíblia nos mostra que Noé, ele desfrutou do favor do Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim: contudo a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. Vamos nos lembrar que a geração de Noé era uma geração corrupta, maligna, era uma geração violenta. Eles não buscavam, eles não temiam a Deus, mas o que Noé fazia? Ele não se deixava influenciar pelo comportamento daquelas pessoas, não. Ele tinha comunhão, ele tinha desejo, ele também andava com Deus. Gênesis no capítulo 6, verso 9 diz: estas são as gerações de Noé, era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Noé buscou o Senhor, Noé fez a diferença naquela geração, na geração perversa, corrupta, corrompida, porque ele buscava a face do Senhor, ele foi orientado pelo Senhor e ele obedeceu, ele creu e tudo que o Senhor mandou fazer, ele fez. Ele demonstrou atitudes de fé, atitudes de obediência. Ele agradou ao nosso Deus, ele recebeu o favor do Senhor, ele teve a família dele salva do dilúvio. A Bíblia nos mostra também algumas pessoas que não quiseram o favor do Senhor, elas rejeitaram o favor do Senhor. Vamos nos lembrar de Caim.
Caim é um exemplo importante para nós, sabe por quê? Porque ele não aceitou a orientação do Senhor, ele rejeitou e ele cumpriu o desejo do coração dele, que era de vingar-se do seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, verso 6 e verso 7 diz: Então o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Olha só a orientação de Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, nós devemos andar corretamente, nós devemos fazer o bem, nós devemos fazer o que é justo, o que é certo, o que agrada a Deus. E ainda fala assim o versículo: Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Eu não posso ignorar o pecado, não. Eu não posso ignorar o meu adversário, o meu inimigo, porque a Bíblia fala que ele brama como leão, tentando destruir, tentando derrotar, tentando me afastar de Deus o tempo todo. E quando Caim teve inveja de Abel, ele sentiu rejeição por Abel e ele rejeitou também a orientação do Senhor. Caim matou Abel e não desfrutou do favor do Senhor, pois ele teve um coração obstinado e teimoso. Que nós possamos estar sempre com um coração quebrantado diante do nosso Deus, não sermos obstinados, não sermos teimosos para desfrutarmos do favor do Senhor. Mas também nós temos o exemplo do rei Uzias. O rei Uzias, ele desfrutou do favor do Senhor no começo do reinado dele, e o rei Uzias, ele é um alerta para cada um de nós, porque no início do reinado, ele viveu na dependência de Deus e foi abençoado por Deus, ele recebeu o favor de Deus. Segundo Crônicas capítulo 26, verso 5 diz: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. O rei Uzias fazia de tudo para agradar ao nosso Deus. Ele era orientado por Zacarias, mas com a morte de Zacarias, Uzias se afastou de Deus. Uzias se esqueceu que Deus ajudou ele contra os filisteus, contra os árabes, contra os meunitas, os amonitas, e Deus fez ele ter um nome reconhecido. Isso foi fato para Uzias se corromper, para Uzias ter o seu coração cheio de orgulho. Quando Uzias se sentiu forte, se sentiu importante, qual foi a atitude dele? Ele desprezou o favor de Deus. O coração dele se exaltou, ele se corrompeu e ele transgrediu contra o Senhor. Segundo Crônicas capítulo 26, verso 16 diz: Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Somente os sacerdotes podiam queimar incenso ao Senhor. Eles repreenderam o rei Uzias e a atitude de Uzias foi de ficar indignado. Deus tratou com Uzias. Uzias ficou leproso e ele não pôde mais morar junto com a sua família. Nós precisamos aprender a vivermos na dependência de Deus em todos os momentos. Nós precisamos tomar cuidado, não deixar o nosso coração se ensoberbecer, se exaltar e querer ser independente de Deus. Nós precisamos do favor do Senhor em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando estamos na bonança, na fartura e no sucesso. Salomão também ensina que o homem maligno não tem o favor do Senhor, mas sim o homem que é bom. Vamos ver Provérbios capítulo 12, verso 2.
O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. E tem outra versão desse versículo que diz que o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas o Senhor o condenará. E o autor de Hebreus nos ensina que o Senhor, ele envia anjos para agir a favor dos que servem a ele. Vamos conferir? Está em Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia nos ensina que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra, mas eles fazem isso em obediência à ordem do Senhor dada a eles. Nós podemos desfrutar do favor do Senhor destinado a nós, que temos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como disse o autor de Hebreus, pois somos aqueles que herdaremos a salvação. Glória a Deus, porque o favor do Senhor é sem medidas para aqueles que o temem. Salmo 31, verso 19 diz assim: imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. O Senhor nos abençoa devido à imensa bondade, à imensa graça e misericórdia dele para conosco, e por isso nós recebemos do seu favor. Não é por merecimento, mas é pela bondade do nosso Deus para conosco. Nós alcançamos o favor do nosso Deus porque nós confiamos nele, porque ele nos ama. Isaías no capítulo 64, verso 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou. Olha que tremendo! Outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. O Senhor, ele coopera conosco devido ao seu imensurável amor. Ele nos cuida, nos sustenta, nos fortalece. O Senhor age a nosso favor. O Senhor nos ajuda a sermos firmes e a termos esperança. Eu vou começar a concluir. Os que buscam ao Senhor com coração sincero, com retidão, olhando as situações adversas por fé, não por vista, pois andam com Deus, pois têm comunhão com Deus, pois confiam no poder de Deus, conseguem depositar nele todas as ansiedades, as angústias, consegue descansar nele, consciente de que nós podemos passar por momentos desfavoráveis, mas que na presença do Senhor nós receberemos vida, força, ânimo e vitória, porque nós receberemos o favor do Senhor. Salmo 30, verso 5, a parte final do versículo diz assim: no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E tem outra versão que diz: pois a sua fúria, Senhor, dura um só instante, mas a sua misericórdia, ela prolonga-se através da vida. Aí vem: o pranto pode durar uma noite, mas a alegria, ela nasce ao romper do dia. Louvado seja Deus que nos dá vitória, que nos abençoa, que nos favorece, que nos ajuda, que nos permite desfrutar do seu imensurável amor, do seu favor. Por estarmos em Cristo, nós somos alvos do seu favor. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, aquele que nos torna alvo do seu favor,
continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.